Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Você está no Diário do Morumbis e hoje a gente já tem algumas informações importantes, viu, gente? Já saiu aí na notícia, você já deve ter percebido pela thumb, né? Que o São Paulo ele não terá disponível o Morumbis para eventuais semis e também para um eventual final do Campeonato Paulista, né, gente? E mais, o nosso presidente Arry Macis completa um mês de cargo, viu, gente? Já fazem um mês, então, que aquele nefasto, o pior presidente da história, foi afastado do clube e muita coisa mudou desde então, né? E também vamos falar um pouco sobre o nosso adversário aí nas quartas de finais, o RB Bragantino, viu, gente? Então, chega aí, seja muito bem-vindo. Eu convido você a estar se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito. E aqui tem sempre aquela resenha, né, gente? A gente fala assim do São Paulo como um todo, mas também ali, vez ou outra, a gente dá uma secada no rival, uma zoadinha. E isso aí é coisa de futebol, né, gente? Então, chega mais. Bom, gente, eu tava olhando aqui o nosso adversário, dando uma estudadinha sobre o Bragantino, como que foi a campanha dele no Campeonato Paulista, e eu tava olhando a tabela, ele foi a única equipe que não teve derrotas, gente, viu? Então o Bragantino ele passou invicto o campeonato, tá? Inclusive ele meteu 3 no Corinthians, 3-0 no Corinthians, também fez 3-0 no Novo Horizontino, que alguns dias atrás tinha feito 4 no Palmeiras. Então o Bragantino ele não é essa moleza toda não, gente. Inclusive o Bragantino é uma pedra no sapato do São Paulo, né? O São Paulo ali, ele vem tendo dificuldades aí com o Bragantino nos últimos anos, desde que virou SAF então, né? Mas dá pra ganhar, gente. Dá pra ganhar e o Bragantino ele é um time organizado, é um time arrumadinho que se fosse há cerca de um mês atrás, o favoritismo era todo 100% voltado para o Bragantino. Hoje, como o São Paulo tá mais organizadinho, mais ajeitado, dá pra gente dar uma balanceada a mais nisso daí e creio que o São Paulo leva sim uma certa vantagem pelo futebol jogado, tá, gente? Então o Bragantino ele saiu invicto até agora do Campeonato Paulista, só que agora ele bateu de frente com o campeão, né, gente? Porque o São Paulo ele vai ser campeão. Pode anotar o que eu tô falando, isso aqui é uma informação. São Paulo é o novo campeão paulista de 2026, tá? Inclusive eu tenho um placar ali de 3-0 pro São Paulo, não é chute, é informação, beleza? E mais, gente, o que tem mudado desde que o presidente Arry Macis assumiu o clube? Gente, na verdade completou-se um mês segunda-feira, no caso na data de ontem, desde que o novo presidente ele assumiu, né? E muita coisa desde então tem sido mudado no São Paulo. Tem a questão dos amiguinhos, né? Que ele deixou claro que não ia ter nenhum amiguinho dele ia ficar e realmente nenhum amiguinho dele tá lá assumindo cargo ou ganhando cargo como diretor de qualquer coisa que seja. Inclusive, uma filha dele que trabalhava no São Paulo antes dele se tornar o novo presidente, ela foi demitida por ele porque ele não quer que julguem ali como se tivesse alguma espécie de conflito de interesse ou algo do tipo ali por parte do novo presidente, né? E a gente sabe ali que no passado, não tão distante, as coisas eram muito diferentes, né? Era amiguinho aqui, era amiguinho ali, era advogado do clube tomando as dores particulares do presidente, né? Então a gente viu que isso daí tem sido alterado, né? E outra coisa também que mudou é que o presidente ele fechou um plano ali com os atletas para poder estar deixando os pagamentos em dia, né? Então o Belmonte ali, ele ia nas entrevistas, ele falava que no São Paulo isso daí é normal, que é normal o clube brasileiro dever 3, 4 meses, e aí quando você consegue quitar esse salário, ele deve 3 ou 4 meses de direitos de imagem. Então isso daí estava se tornando normal dentro do São Paulo e coisas como essa estavam apequenando o nosso clube, né? Você via ali que o São Paulo eu não julgo tanto os atletas, mas por conta dessas e outras, desse motivo e coisas que ainda não veio pra mídia, que os jogadores do São Paulo, tipo, jogavam naquela finge que me paga, que eu finjo que me empenho, entendeu? E a gente sabe, esses atletas, eles jogam
pelo salário deles, não jogam por nós, torcedores, eles jogam pelo salário deles. E se não tiver salário, eles não vão se empenhar, eles não vão se esforçar, porque isso aí é muito comum nos clubes hoje em dia. Quem não recebe, não joga. E aí o São Paulo vinha numa draga, uma fase muito desastrosa ali, para muitos a pior fase da história do São Paulo, que milagrosamente se mudou, uma fase que se alterou assim, coisa que era impossível de se ver uma luz no fim do túnel. Foi lá e aconteceu, gente. O São Paulo mudou da água para o vinho. Foi só sair aquele presidente e entrar o novo. E claro, com a presença do Rafinha, que também foi contratado por esse novo presidente, que aí o São Paulo se transformou. Porque não é natural, gente. Não é algo que, tipo, alguém possa falar, não, mas tal coisa mudou o ânimo desses atletas. Isso aí é muito lógico, gente, é muito óbvio. Os atletas não estavam se empenhando, os atletas não estavam se doando dentro de campo, e por isso aquela sequência horrorosa de resultados ruins que o São Paulo vinha tendo foi concretizada, né, gente? Foi só chegar o novo presidente, foi só chegar ali o Rafinha para dar um peteleco na orelha deles, que o São Paulo mudou. E graças a Deus o São Paulo tem tido ótimos resultados, tem tido também ótimas partidas, porque no ano passado não me lembro de uma boa partida do São Paulo, a não ser lá no outro Campeonato Paulista, quando o São Paulo ganhou do Corinthians por 3-0, e para mim foi ali a última ótima partida do São Paulo. E desde então o São Paulo ele vinha tendo jogos horrorosos, jogos horríveis, e mesmo assim o antigo presidente não dava a cara a tapa, né? Só que agora, com esse novo presidente, a gente viu que as coisas estão sendo totalmente diferentes. E tem mais uma notícia que pode ter a ver com o antigo presidente, gente. Por quê? Porque o São Paulo ele não terá o Morumbis para uma eventual semifinal, ou quem sabe ainda para as finais. E aonde que o São Paulo vai jogar, gente? E também o porquê de não ter o Morumbis. Porque o São Paulo, ele havia firmado um contrato com a banda lá, eu não sei se foi com alguém que faz o intermédio, mas é sabido de que o São Paulo não terá o Morumbis por conta de shows da banda AC/DC, que vai acontecer lá no estádio do Morumbis nos dias 24 e 28 de fevereiro e também no dia 4 de março. E devido a todo esse show e tal que vai ocorrer lá, o São Paulo ele não vai contar com o Morumbis, sendo que as semifinais e finais ocorrerão mais ou menos nesse período ali. Então, por mais que o São Paulo pode avançar contra o Bragantino, a gente torce e espera que avance, o São Paulo não contará com o Morumbis, tá? E aí começou-se a discutir lá, mas aonde que o São Paulo vai jogar e tal. Levantaram a pauta de o São Paulo ir para o Pacaembu, né, gente? Mas o São Paulo decidiu não ir no Pacaembu, por quê? Por conta de que tem o gramado sintético. E aí, como lá tem o gramado sintético, alguns atletas do São Paulo, que inclusive o principal deles, que é o senhor Lucas Moura, ele não joga em gramado sintético, porque eu também acho muito horrível jogar em gramado sintético, né, gente? Não que eu seja um jogador, mas você vê que é muito diferente jogar num gramado sintético e num gramadinho ali onde a grama tá no top, gente, tá no top, que é o caso do estádio do Morumbis. Tem também o estádio dos nossos amigos de Itaquera, né, que, vamos ser justos, o estádio deles é assim, né, deles. Tem uma grama muito boa também e não é gramado sintético. Então a gente sabe que dá sim para ter gramados em perfeitas condições, mesmo sendo de grama e gramado natural. Mas para alguns, jogar no gramado de plástico é melhor, né? Então o São Paulo não vai jogar lá, não vai jogar no Pacaembu, não vai jogar na Allianz Arena, nem no Estádio do Santos, até porque essas equipes ainda estão no páreo também. Então decidiu-se que o São Paulo ele vai conversar lá com a equipe do Guarani para que o São Paulo possa estar usando o gramado do Brinco de Ouro, né? O Brinco de Ouro da Princesa, que é o gramado ali da equipe do Guarani. E aí o São Paulo também já estuda, tá mantendo esse gramado de maneira oficial a longo prazo. Como assim, gente? O gramado e o estádio ele pertence à equipe do Guarani, só que o São Paulo quer deixar firmado um acordo de que, tipo,
quando precisar, esse gramado já vai ser do São Paulo. E aí, o que o Guarani vai ter em... qual que é a vantagem do Guarani em fechar esse acordo? É que o São Paulo ele também vai pôr no acordo o intercâmbio de atletas. Vai alguns atletas da base do São Paulo para o Guarani, vem alguns atletas da base para o São Paulo, e assim o Guarani ele terá uma grande rentabilidade, né? Até porque o São Paulo é uma maior vitrine, então se houver vendas, vai para o bolso do Guarani, e assim a equipe vai estar lucrando muita verba com isso, né, gente? E com todo respeito ao Guarani, mas uma equipe não tão grande quanto o São Paulo levaria desvantagem, a não ser por esse acordo, né? E mais, o São Paulo também já finalizou ali a renovação com o Luciano, finalizou ali a renovação de contrato também com o Marcos Antônio, que vai até 2030, tá, gente? Então, Marcos Antônio é do São Paulo até 2030, muito embora a gente saiba que raros atletas conseguem cumprir o seu contrato na totalidade, mas o Marcos Antônio a gente espera que cumpra sim. Porém, também tem essas investidas do Flamengo, né? E tem as investidas também que provavelmente virá no meio do ano de alguns clubes europeus que virão com força total para querer buscar o Marcos Antônio. Só que torçamos para que ele fique, né, gente? O motorzinho do time, Josué e Mineiro, a dupla Danielzinho e Marcos Antônio. A gente espera e torce para que eles fiquem muito tempo no São Paulo, dando certo, ainda mais com a chegada do novo reforço Cauli. A gente torce para que dê certo e a gente espera que eles tragam títulos e conquistem coisas grandes pelo nosso São Paulo Futebol Clube, né, gente? Então, a princípio era isso daí que eu tinha para comentar com vocês hoje. E no mais é isso. Se inscrevam no canal, deixe seu comentário e até a próxima. Valeu!